Ok, pessoal, hoje a gente vai fazer, a gente trocou, de acordo com a última aula, como eu falei, né? A gente trocou a posição, tinha fazer exemplo na aula anterior, mas a gente decidiu fazer até mesmo materiais, né? Lineares, não lineares, homogêneos, etc. Relações constitutivas de meios materiais na aula passada, e agora ele vai fazer alguns exemplos interessantes para reforçar esses conceitos, né? De meios isolantes, né? Carga de polarização, etc. Certo? Vou fazer esses exemplos. Vamos considerar algumas situações interessantes. Vou fazer, por exemplo, em meios lineares, a gente está falando de meios isolantes, né? Então, um meio linear, homogêneo e anisotrópico, né? Anisotrópico não, isotrópico. Os vetores D e E são colineares, são a magnitude de um é proporcional à magnitude do outro. Ou seja, D é epsilon E, né? E epsilon é a permissividade elétrica, né? Isso só vale em meios que têm essa característica, né? Isotropia quer dizer que esse parâmetro é o mesmo em qualquer direção, né? Você aplica o campo de uma direção, a resposta é um fator vezes esse campo. Aplica uma direção, é o mesmo fator vezes esse campo. Então, isotropia quer dizer que isso aqui independe da direção. Se fosse anisotrópico, isso aqui seria uma relação matricial, né? Se fosse anisotrópico, só relembrando rapidamente, anisotrópico seria uma relação matriz D, vetor coluna de 3 elementos, seria uma matriz E, que tem sua permissividade, matriz campo elétrico, matriz coluna campo elétrico, né? Mudaria, ainda é linear no caso, mas só que a relação é matricial, certo? Se eu dobrar o E, eu dobro o D, né, por essa relação aqui, certo? Se eu dobrar em cada direção, eu dobro em cada direção E, né? Então, nesse caso aqui, D e E são colineares, D, né, e E são colineares. Aqui, por não ser um parâmetro escalar, então D pode estar numa direção, o vetor, né? E o E pode estar em outra, né? Certo? Ok? Essa é a diferença, né? Se o meio não for linear, então a relação IDE é mais complicada. Você precisa saber a polarização, como é que ela se responde. Então, você tem que usar um meio mais geral, né? Se ele não é linear em princípio, quer dizer o quê? Bom, o meio linear também, a relação básica é essa. D igual a epsilon 0E mais P. E para ele saber direito da conexão, precisa saber de que forma P é relacionada a E. Ou seja, aplica um campo elétrico, de que forma o material se polariza. Você tem que ver a curva de polarização do material para ver de que forma isso acontece. Então, por exemplo, um meio não linear geralmente tem o que a gente chama de esterese, né? Isso é uma rápida revisão da última aula, tá? Esterese, ou seja, você tem que saber, bom, quem é P em função de E, né? E se você botar uma isotropia no meio fica mais complicado, vamos simplesmente falar que o meio é isotrópico, mas não linear, né? Você tem que saber como é que esse P é a função de E para jogar aqui dentro e obter D, né? Uma função G de E, digamos aí, né? Certo? Então, a função é não linear. Okay? Aí, como é que acontece? No meio não linear, geralmente acontece esse efeito aqui, que é o efeito de esterese. Se você for levantar a curva de polarização do material, né? Você precisa ser uma curva, né? Levantando a história do material. Vamos polarizar o material aplicando o campo elétrico. Então, digamos que numa direção X, o meio é isotrópico, X, Y, Z é a mesma coisa, é numa direção qualquer. Qual é a resposta nessa direção, né? Daí supõe que o material nunca foi polarizado, né? Materiais que são não lineares geralmente têm dipolos permanentes, não são dipolos induzidos, são permanentes, já tem separação de carga efetivamente, né?
O material é construído desses elementos com cargas já efetivamente separadas. Aplica o campo, orienta todo mundo, né? Então você vai, aplica o campo, vai aumentando o campo e vai, em princípio, de forma linear, né? A polarização vai aumentando linearmente, né? Daí, como o número de polos é finito, chega um ponto que todo mundo se alinhou. Se aumentar mais o campo, o efeito adicional é só aumentar a distância do centro de carga, certo? Mas aí esse efeito é pequeno em relação a esse efeito aqui de alinhamento, que é muito mais forte, certo? Então o que acontece? Esse aqui vai começar a ter um fenômeno chamado de saturação, que é um fenômeno muito conhecido em várias situações. Você satura, né? Chegou a um ponto que você não aumenta mais a polarização para fixar tudo. Então você chega nesse ponto máximo aí, certo? Se você tirar o campo agora, tem interação interna dos dipolos que eles favorecem o alinhamento, digamos assim, né? Mesmo tirando o campo, essa interação interna mantém eles alinhados. É mais difícil tirar esse alinhamento. Então, se você vier no sentido oposto, então você não vai zerar a polarização mesmo com o campo zero. Chega um ponto que você tem uma polarização residual aqui, chamada de PR, né? Mesmo a campo zero. Então você tem que ver que situação interessante. Campo é igual a zero, P é diferente de zero. Isso não acontece no meio linear. P é igual a zero, P é igual a zero também. Tirou o campo, desaparece a polarização, né? Então você só vai tirar a polarização agora nessa situação nova se você reverter o campo, tá certo? Você tem uma saturação agora para outro sentido e você entra aí num laço de esterese, certo? Que é esse efeito aí. Então, mesmo lineares tem essa particularidade. E o interessante é isso: a campo zero eles podem estar polarizados permanentemente, certo? Para saber, bom, qual é a polarização do material para um dado campo elétrico, chamaria 1. Quem é a polarização? Bom, tem 3 soluções: esta ou esta. Nós não sabemos quem é a polarização, porque você não sabe a história do material, como é que ele foi polarizado, né? Então, depende. Bom, se para um campo menor a polarização talvez fosse essa, se você souber a polarização anterior, então quer dizer que se eu aumentei o campo, eu vim para essa curva aqui, certo? Aí eu sei, se eu souber a história, mas se eu não souber a história, não tem como saber. Então, o que seria interessante para você não ter muita incerteza? Seria interessante que essa largura aqui fosse pequena, certo? Quanto mais comprimido for esse laço de esterese, certo? Quanto menor a área, mais, pelo menos, menos incerteza na resposta você vai ter. Para o dado E, você mais ou menos sabe que é, como a incerteza delta P, que o P vai ser um certo valor, né? Se tiver algo assim, né? Você tem essa coisa assim. Isso aqui está deslocado, tá certo? Talvez já foi polarizado assim. Deixa eu fazer um desenho melhor assim. A gente faz assim, como se fosse um integral, né? Com pequena incerteza, né? Aqui está o eixo XY, certo? Então, se isso aqui for pequeno, né? Então você tem um pouco de certeza para um dado campo elétrico, certo? Bom, então esses são os materiais. Tem vários materiais de tipos diferentes, né? Não vai entrar especificamente no tipo, num ou outro material, mas essa é a forma como a matéria se polariza. E a gente está falando de coisas que são isolantes, certo? Mas coisas que são isolantes, que por causa de um campo elétrico, o campo elétrico separa as cargas a nível microscópico dos constituintes do material, mas essa coisa se alastra de forma coletiva. Então, se você olhar macroscopicamente, é como se tivesse um conjunto de cargas de um sinal de um lado e um conjunto de outro sinal do outro. Então, essa separação macroscópica de carga causa campo elétrico. Mesmo até sendo isolante elétrico. Mesmo ele não tendo carga que você injete nele, carga livre, certo? Tá bom? Então, observe, né? Ou seja, isso é importante saber, certo? E vamos entender essa questão aí de polarização, cargas ligadas, vetor de densidade de fluxo elétrico, né? Se vocês olharem, vamos olhar aqui, por exemplo, meio lineares, que é o que a gente vai trabalhar mais, né? Meio linear, homogêneo, isotrópico, né? Se você olhar para as equações de Maxwell, nesse caso, né? Você vai ter o quê? Bom, a relação é simples, D igual a epsilon E, certo? O que acontece? Bom, rotacional de E é zero, divergente de D igual a densidade de cargas livres, né? Lembre-se da aula anterior, isso aqui é a densidade de cargas
livres. São cargas que você, com o circuito elétrico, injeta no circuito. São cargas que podem migrar de um ponto a outro, certo? Ele não está falando aqui das cargas ligadas. Então, essa equação agora tem que ser muito bem interpretada. Quando você bota D aqui, que a equação de Maxwell é para D, não é para epsilon 0 mais. É D, que faz aqui. Isso aqui é a densidade de cargas livres, certo? Ok? Se você jogar a relação de linearidade, então fica uma relação divergente de epsilon E igual a densidade de cargas livres. Como o meio é homogêneo, esse epsilon sai da derivada, certo? É bom lembrar isso, a importância de ter um meio homogêneo, né? O epsilon não tem derivada do epsilon, o epsilon não varia com as coordenadas, então você pode sair da derivada, você tem então divergente de E igual a ρ sobre epsilon, certo? Se no vácuo, né? No vácuo a situação era divergente de E igual a ρ sobre epsilon zero, agora no meio isolante de permissividade epsilon, a relação passa a ser ρ sobre epsilon. Como sempre epsilon é, para materiais isolantes, maior do que epsilon zero, quer dizer que o efeito de um meio dielétrico é enfraquecer o campo, porque esse epsilon no denominador produz enfraquecimento do campo dentro do dielétrico. Certo? Então, esse é o efeito de um dielétrico, né? Enfraquecer o campo do seu interior. Agora, por que isso acontece? Certo? Vamos ver nos exemplos, né? Certo? Então, observe, num meio linear homogêneo de isotrópico, se eu fizesse a mesma coisa que eu fiz antes, a equação de Poisson, né? Só lembrando, né? No vácuo era o quê? Era Laplaciano de φ menos ρ sobre epsilon zero. Essa aqui é a densidade de cargas livres, certo? No meio isolante, meio linear, homogêneo, isotrópico, isso aqui passa a ser Laplaciano de φ menos ρ sobre epsilon. Em resumo, se eu tiver um meio, substituir o vácuo por um meio de permissividade epsilon, todos os campos de potenciais simplesmente entram no denominador, fator epsilon, sai epsilon zero. Só isso. Então, por exemplo, uma carga pontiforme imersa no meio de permissividade epsilon, por exemplo, uma carga Q livre, você joga dentro d'água, certo? E vê o campo em torno dela. Quem é o campo? Bom, o campo vai ser E igual a Q sobre 4π epsilon, R2, a R. Quem é o potencial? Q sobre 4π epsilon, R. Certo? Quem é o vetor de densidade de fluxo elétrico? Q sobre 4π R2 AR. Porque esse vetor é como se ele só visse a carga livre, ele não vê nenhum efeito do meio elétrico aparecendo. Para ele, tanto faz, tá? Okay? E assim por diante. Se você tiver uma distribuição de cargas livres, né, preenchida no meio de permissividade epsilon. Quem é tudo? Todo mundo. Mesma coisa. O E vai ser integral, né? Vou fazer uma delas. Potencial. Integral, né? dV', ρ de x' sobre 4π, o quê? Epsilon, x menos x'. Simplesmente, todas as fórmulas que a gente fez até agora, sai epsilon zero, epsilon. Então, a pergunta é, por que há enfraquecimento? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, né? A gente vai ficar brincando com carga de polarização e com determinação de campo, certo? A gente vai tentar calcular campo usando o conceito de carga de polarização e usando o conceito de permissividade elétrica, tá bom? Primeiro exemplo. Vou fazer um exemplo aqui. Esfera carregada com cobertura dielétrica.
Um exemplo. Esse é um exemplo em que a gente vai trabalhar com meio linear, homogêneo e isotrópico, certo? A gente vai calcular os campos das grandezas envolvidas, tanto usando permissividade elétrica, o conceito de permissividade que é direto, é fácil calcular, como o conceito de carga de polarização. Aí a gente vai descobrir por que o campo enfraquece, certo? Então, suponha que nós tenhamos aí uma esfera condutora, certo? Carregada, né? E coberta com essa camada de elétrica aí. Tá? Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais. Então, a condutora é essa laranja, né? Aí A. Entre A e B, eu cubro com a capa de elétrica, né? Isolante, material isolante, né? Raio externo B. Raio interno A. Então, aqui você tem a permissividade Epsilon. Aqui, permissividade Epsilon zero. Eu jogo carga livre na esfera condutora e ela se distribui na superfície, né? A gente sempre fala isso, né? A carga sempre vai para a superfície, né, dos condutores, porque senão ficar em permanente movimento dentro do condutor, né? Certo? E isso só seria possível no supercondutor, né? A gente está falando de supercondutores, falando de condutores tradicionais. Então, a carga não fica em permanente movimento se não tiver um estímulo externo. Então, a carga no regime estático vai para a superfície do condutor. Certo? Então, essa carga vai se distribuir na superfície. Interessante, né? Com uma densidade constante, ρS, né? Constante. Acho que é só mexer um pouquinho. Né? Igual a carga. Isso aí. Deixa eu ver uma coisa. Aí falar com o pessoal para vocês botar uns pouquinhos aqui. Fica melhor essa nossa. Certo? Então, a densidade superficial de carga é o quê? Carga sobre área, né? Em todos os pontos da superfície, certo? Então, a pergunta, quem é o campo na região 1, né? Na camada de elétrica? Aqui fora tem vácuo, né? Você cobriu, aqui tem a região 2, o vácuo, certo? Então, esse é o problema de alta simetria, né? Simetria esférica, eu posso usar a lei de Gauss, por exemplo, né? A lei de Gauss, na forma diferencial, é divergente de D, né? Lembre-se, né? D e E são coisas diferentes, igual a densidade de cargas livres, ou na forma integral, fluxo elétrico para o exterior na superfície fechada, igual a carga envolvida, né? Vou botar assim, certo? Carga livre envolvida, livre, certo? Muito bem. Então, por exemplo, posso pegar uma superfície gaussiana de
raio intermediário entre as duas, né? Dá talvez, né? Pega essa superfície gaussiana aí. Tá assim, tá? Vou botar ela aqui. Bom, mais ou menos, né? Posso pegar essa superfície sigma 1, chamada sigma 1 se quiser, certo? Ou uma superfície externa de raio maior, né? Talvez assim. Já dá. Deixa eu pegar esse conjunto e baixar aqui. Daquele lado. Deixa eu ver. Uma externa, né? Sigma 2. Eu posso aplicar a lei de Gauss nas duas superfícies, né? Daí, com isso, eu vou saber os campos mais ou menos aí, tá mais ou menos consistente, né? Nessa superfície sigma 2, ambas de raio R, né? Que não é nem A nem B, né? Sigma 2. Posso aplicar a lei de Gauss, né? Usando sigma, tanto sigma 1 quanto sigma 2. Se eu fizer sigma 1, a carga envolvida é Q, tá certo? Se eu fizer sigma 2, a carga envolvida é Q também, que é carga livre, certo? E o D nós sabemos pela simetria, depois fazemos uma análise, né, que componentes estão presentes, né, de que coordenada depende, a gente sabe que D é um vetor que tem componente apenas radial, que só depende da distância, a R, né? O ds, por sua vez, é R2 d ômega a R. Quando eu faço aqui esse produto escalar, né, dr é constante numa superfície gaussiana dessa. Então fica com a integral do ângulo sólido da 4π R2. Ou seja, em resumo, o D, R, vai dar Q sobre 4π R2. Ou se você quiser em termos da densidade, né, superficial de carga, isso aqui vai dar ρS, que é aquela função lá, ρS vezes a área, né? ρS vezes 4π/2, então vai ficar ρS/2 sobre R2. Tá? Esse é o resultado. Tanto dentro quanto fora é a mesma expressão utilizada, né? Ou seja, a expressão geral é a mesma nos dois casos, tanto no meio 1 quanto no meio 2. Isso aqui tanto é o dr no meio 1 como é o dr no meio 2. Tá certo? Né? E o campo elétrico? Bom, o campo elétrico é fácil. Se eu sei D, eu uso a relação constitutiva, D igual a epsilon E. Então você vai ter o quê? E no meio 1, basta botar um epsilon embaixo. É radial, né? Vou chamar só radial no meio 1. Ou essa, outra segunda, ρS A2 sobre epsilon R2. E R no meio 2, ρS A2 sobre epsilon 0 R2. Que é simplesmente D sobre epsilon ou D sobre epsilon 0. Tá? Campo aqui é mais fraco, né? E o campo aqui é epsilon 0, certo? Vamos fazer um gráfico rapidamente aqui, né? Tanto do D quanto do E. O D é uma função contínua, né? Fazer assim. Talvez pudesse até fazer no mesmo gráfico, mas são coisas diferentes. Mas vamos tentar fazer aqui. E aqui é igual a mais ou menos aqui. Mais para cá. É igual a R igual a B. Para cá um pouquinho. Só facinho. Leste. 6.
superfície, tá? Então aqui é a origem, né? Aqui é a distância radial. Aqui é a grandeza que a gente está falando, tá certo? Fazer dois gráficos separados, certo? Primeiro para D, né? Depois para E. Bom, no primeiro gráfico, você tem aí a distância radial e o vetor D, né? Aqui é R igual a A, ou seja, daqui para cá é a região condutora, aqui é R igual a B, daqui para cá é a capa de elétrico, daqui para cá é vácuo, né? Epsilon, epsilon zero, né? Bom, como é que é a função D? Bom, campo elétrico dentro do condutor é nulo, né? Não existe campo elétrico, é zero. O D também é zero. Então, D faz isso aqui. Certo? Em R igual a A, bom, quanto é que vale o vetor D? R igual a A vai valer ρS, ou seja, numericamente é igual à densidade superficial de carga. Então, se você olhar para o D bem em cima da superfície, ele mede densidade de carga superficial livre. Então, vai dar aqui esse valor, né? ρS. Daí cai com o inverso quadrado da distância, né? A função quadrática aí, certo? E a partir daqui é a mesma função, então isso pronto, continua, né? Essa função sobre R2, mais ou menos, não está muito bem desenhada não, mas vamos dizer que seja, certo? Isso aqui é um sobre R2, né? Função D que cai com o inverso quadrado da distância, certo? Se eu for olhar agora para E, é diferente, né? Campo elétrico, função de R, começa zero dentro, né? Aqui é igual a B. Vou subir mais um pouquinho aqui. Campo elétrico é zero, certo? Tem um salto na superfície, né? Vai ser quanto? ρS sobre epsilon, né? Certo? Então ele vai assumir o valor em R igual a ρS sobre epsilon, né? É a D sobre epsilon, né? Que é o D local, ρS sobre epsilon. Vai cair com o quadrado da distância, né? Na verdade eu vou cair mais rápido aqui para ficar mais... Vai caindo, né? Chega aqui, o que acontece? Em R igual a... isso aqui vale, se você medisse por aqui, né? ρS A2 sobre B2, certo? Né? Então é isso que ele vai valer aqui, nesse ponto. ρS A2 sobre B2 epsilon, né? ρS sobre epsilon A2 sobre B2. Né? Bom, quando chega em R igual a B, quando passa por lá de fora, né? epsilon zero. Isso aqui diminui, então existe um salto do campo. O campo vai bater aqui, ó, em outro lugar. Tem uma descontinuidade, ele continua, inverso quadrado da distância, certo? Caindo. Tá? Isso aqui vai ser ρS A2 sobre epsilon 0 B2, que é maior do que esse valor aqui. Então o campo tem uma descontinuidade, certo? Ou seja, quem foi que produziu esse acréscimo de campo, de repente? Quando você passa da superfície, de dentro para fora. De onde vem esse campo adicional? Agora a gente vai começar a lembrar dos conceitos, né? O campo verdadeiro eletrostático é o campo elétrico, certo? Campo verdadeiro quer dizer, qualquer que seja a carga, você tem que levar em conta essa carga para calcular o campo. Tá? E existem cargas tanto livres como ligadas. Então o campo elétrico é todo mundo, certo? Então, alguma coisa nova apareceu na superfície que aumenta o campo lá de fora, certo? O que será isso, né? Então é isso que a gente vai descobrir agora. Tá bom? Bom, o resultado é isso aí, né? Essas expressões são as expressões para os campos. Vamos agora analisar o problema do ponto de vista das cargas do sistema, certo? Então vamos para cá, fazer essa análise agora usando o conceito mais geral de cargas de polarização, né?
Certo? Nesse conceito, o que a gente faz? A gente vai pegar o dielétrico, substituir por suas cargas equivalentes, certo? E tirar o dielétrico e botar essas cargas no vácuo. É isso que o dielétrico representa. Ele pode ser visto como sendo um sistema em que tem suas cargas equivalentes, cargas ligadas, certo? Com densidade volumétrica e superficial. Tira o dielétrico, bota no vácuo e bota essas cargas no lugar. Daí você calcula o campo. Daí só que existe a campo elétrico, não existe densidade superficial, não existe nada, certo? Só que existe a campo elétrico. Você pode falar, ó, D é igual a Y0E, porque você está no vácuo, certo? Você não está mais em nenhum material. Porque eu botei as cargas no lugar. Né? Muito bem. É um D, na realidade, fictício, não seria o D verdadeiro. Mas vou fazer aqui, vamos de novo. Aqui está o condutor. Condutor, vou preencher ele aqui com laranja. Vou pegar aqui um outro camada de elétrica, azul. É o seguinte, fica mais fácil. Esse bicho aqui. Esse bicho daqui, certo? Tá aí. Deixa eu usar esse aqui, fica mais fácil. Ele vai para o centro aqui. A e B. Ok? Bom, então vamos analisar A e B. Bom, quem são as cargas de polarização que existem no sistema? Bom, o sistema tem carga livre Q, porque o campo elétrico vai ver todas as cargas que existem, certo? O sistema tem carga livre com a densidade volumétrica azul, 0, mais a densidade superficial dada por Q sobre 4πa2. Bom, e o dielétrico, né? Bom, no dielétrico existem dois tipos de carga. A densidade volumétrica de carga de polarização, que é menos divergente de P, certo? E a densidade superficial de carga de polarização, que é ρBS, que é P escalar normal para fora do dielétrico, viu, pessoal? Para fora do dielétrico. Nas suas superfícies fronteira. Né? Vamos calcular essa grandeza sabendo já a resposta. Eu sei quem é o campo elétrico, tá? Eu vou precisar usar a expressão para o campo e para o vetor de densidade fluxo elétrico. Lembre-se, né? Que a relação geral é D igual a ε0E mais P. Certo? Eu não sei quem é P. Eu só sei P através do conhecimento de D e E. Certo? Eu sei porque eu calculei no exemplo anterior D e E. Certo? D igual a ε, né? Se eu souber E, eu sei P. P igual a quem? Epsilon menos ε0 vezes E. Então, para mim saber densidade de carga de polarização, eu preciso saber quem é P. Para saber P, eu preciso saber quem é E, e E eu já calculei, certo? Então, no dielétrico, a gente acabou de falar que E vale, está aqui, né? No dielétrico, E vale essa expressão aqui, ó. ρS A2 sobre epsilon R2. Então, P vai valer epsilon menos ε0 sobre epsilon ρS A2 sobre R2. AR, no caso, né? O vetor P é radial, certo? Ok? Vamos primeiro calcular a densidade volumétrica de carga de polarização. ρB é igual a menos divergente de P. Certo? Isso aqui vai dar bom, vai dar um menos, né? Epsilon menos ε0 sobre epsilon ρS A2
né, divergente de AR sobre R2, né? Quando o vetor é radial, o divergente de um vetor de uma função de AR, né? Só lembrando, eu posso fazer pela regra da cadeia, mas vamos fazer já usando a expressão, isso aqui vai dar 1 sobre R2 DDR R2 F e R, certo? São divergentes esféricas, né? Se fosse Laplaciano, seria derivada aqui da função, né? Bom, a função f de R é 1 sobre R2, né? R2 com 1 sobre R2 dá 1. Derivada de 1 dá 0. Né? Ou seja, conclusão. Divergente de P vale 0. Então, ρB igual a 0. Primeira componente que existiria, densidade volumétrica de raporização não existe para esse tipo de campo, que varia com o inverso para a distância, né? Então dá 0 ρB. Bom, então falta a gente achar agora ρ, densidade superficial de raporização ρbs, aonde? Nas superfícies do dielétrico. Uma superfície é R igual a A e a outra é R igual a B. Quem é N no caso? Bom, em R igual a A, o N é para fora de elétrico, é para cá, certo? Em R igual a B, é para fora de elétrico, é para cá. Né? Oi? Porque, por definição, o ρbs produz escala do P com a normal para fora do material. É assim que a gente concluiu lá, né? A gente descobriu que era isso o que aparecia, certo? O N é para fora, não para dentro. É sempre para fora. Tá? Então, você determinar a carga de polarização de superfície, carga ligada de superfície, a densidade, sei lá, faz pelo escalar, projeção na normal, mas é para fora. Normal para fora, certo? Então, lembrando, né? P vale epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon, né? ρs A2 sobre R2 AR. Você vai ter em R igual a A, né? Superfície interna, o N vale, deixa eu olhar aqui, né? Essa é a direção radial, né? Menos AR. Em R igual a B, N vale a R. Em R igual a A, P vale epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon, ρs A2 sobre A2 que dá 1. ρs, né? AR. Em R igual a B, o P vale, eu chamar de PA, tá certo? E o PB, ρs vai dar epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon, ρs vai ficar A2 sobre B2. Então, pessoal, lembre-se, né? Essas coisas são tudo funções, né? Então você tem que saber onde você está calculando, certo? Funções, elas variam com as coordenadas, né? Bom, então muito bem. Mas por causa do calcular o produto escalar desse vetor com esse vetor, você tem a densidade superficial de carga ligada, ρbs, na superfície A, certo? Fácil, né? Mais uma terceira índice aí. Bom, escalar menos AR vai dar, então, menos epsilon 0 sobre epsilon ρs. R igual a B, menos não, né? Menos nada. Mais, né, no caso. A R escalar a R dá mais 1, então vai dar epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon e a fração ρs vezes A2 sobre B2. Observe a primeira observação, né?
Na superfície interna do dielétrico, a densidade superficial de carga ligada é negativa, certo? Quer dizer, vamos assumir que o resto seja positivo, né? Negativo. E na superfície externa ela é positiva. Então, isso faz sentido? Faz, né? Então, a gente passa aqui. Vou voltar para cá. Pegar o desenho e trazer para cá. Então, qual é a interpretação de carga de polarização, carga ligadas, qual é, né? Você tira o dielétrico e bota no lugar as cargas. Vou tirar o dielétrico agora, botar vácuo no lugar, certo? Botei vácuo no lugar, né? Isso aqui é uma superfície imaginária, a superfície externa, que é o limite do dielétrico. Né? Vou botar aqui um dash. Certo? Então, o que acontece aqui? Nosso problema agora é o problema de determinação de campo elétrico de cargas, não importa que tipo de carga ela seja, certo? E que nessa superfície aqui, no condutor, bem na superfície, tem cargas positivas. Vamos dizer que o ρS é positivo, tá? Densidade é ρS, tá certo? Nessa região dielétrica, bem no limite da fronteira, você tem cargas agora que são cargas ligadas com a densidade de carga negativa, dada por que expressão? Está aqui, vamos ver aqui. Observe, viu, pessoal? Não é ρS a densidade de carga, ela é diferente de ρS, é menor do que ρS, na realidade. Se vocês olharem aqui, né? Isso aqui é 1 menos um número, certo? É menor em magnitude do que ρS. Então tem uma densidade de carga negativa, mas um pouco menor. Não é exatamente igual a ρS, né? Então essas cargas estão aqui presas, né? Bem na superfície, certo? Tem uma quantidade de carga aí, pode ser calculada. Você sabe a densidade de carga ligada, a carga livre, a carga total, né, residual do dielétrico, é multiplicar por 4π/2. Certo? E nessa superfície imaginária que eu tirei o dielétrico, botei essa superfície imaginária, é como se ela tivesse carga positiva, né, residual, sobrou. Uma densidade que é dada pela expressão lá, certo? Ok? Então eu posso agora calcular o campo elétrico, né, e ver o que acontece aqui. O campo elétrico desse sistema de cargas aqui, certo? Né? Eu aplico lei de Gauss, mas quem existe é o campo elétrico, não existe vetor D aqui, certo? A gente está no vácuo, o campo elétrico existe. A lei de Gauss é para o campo elétrico, entra o ε0E no fluxo elétrico, certo? O fluxo elétrico é o ε0E no vácuo, né? Então eu teria aí, no caso, que calcular, para calcular o campo, ou aqui na região 1 ou na região 2, né? Fluxo elétrico integral de ε0E, que eu estou fazendo problema com carga equivalente. Tirei, não existe D, né? Existe ε0E. Tá? Escala ds é a carga o quê? Total envolvida. Não importa a origem dessa carga, ela pode ser livre ou pode ser ligada. É a carga envolvida. Você pega a carga, todas as cargas que tiver no sistema, envolve pela superfície gaussiana e calcula a carga líquida. Certo? Bom, se eu pegar uma gaussiana, né? Vou fazer aqui uma gaussiana, superfície intermediária, dentro da região entre A e B, mais ou menos aqui, certo? Tá? Bom, nessa superfície sigma 1, quem é a carga envolvida?
Só olhar aqui para o desenho, certo? É a carga livre, mais chamada de QA. QA é a carga residual do dielétrico, certo? Ok? Né? E quem é essa carga? Bom, QA está aqui, ó. QA vale densidade de carga superficial vezes 4π vezes A2 menos epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon OS 4π A2. Certo? Então eu tenho que somar Q mais QA para saber a carga envolvida. Mais, né? Mais não, menos, né, no caso. Menos OS epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon 4π A2, né? Mas por saber, OS vezes 4π A2 é a carga Q. Isso aqui vai dar Q menos. Isso aqui é Q, né? Q1 menos, né? Epsilon menos epsilon 0 sobre epsilon. Que dá epsilon menos epsilon 0 dá epsilon 0 Q epsilon 0 sobre epsilon. Ou seja, isso aqui vai dar 4πr2 epsilon 0 é radial, né? É radial, acho que eu falei 1, né? É 1 radial. É igual a carga envolvida que vai dar essa carga aqui, ó, Q epsilon 0 sobre epsilon. Quanto é que dá o campo? Q sobre 4π epsilon R2. Certo? Ou, se quiser, ρS vezes 4π A2, isso aqui também é ρS A2 sobre epsilon R2. Certo? O campo é mais fraco, é o campo original calculado. A gente mostrou, né? A gente só usou o campo para mostrar a carga dela, mas a gente calculou o campo de volta, certo? Mas por que esse exemplo aqui é importante? Certo? De onde vem o enfraquecimento do campo dentro do dielétrico? Só é você olhar. Bom, o campo é a soma dos campos das cargas envolvidas, né? No caso. Então você tem o campo da carga positiva do dielétrico, certo? A superposição, o campo aqui dentro é o campo dessas cargas positivas aqui, desenho em vermelho, certo? Seria isso aqui. Eu vou botar assim exagerado, tá? É dentro do dielétrico, mas o campo seria esse vetor, mais o campo de reação, o campo da separação efetiva de carga, das cargas que estão separadas, que é esse campo que faz isso aqui, ó. Então, o campo dentro do dielétrico é o quê? Esse com esse, que é uma redução, certo? Se não tivesse o dielétrico, era só isso. Botou o dielétrico, daí tem uma reação, em separação efetiva de carga, enfraquecimento, por quê? Porque o campo tem um campo de reação opondo-se ao campo aplicado. Certo? Né? E do lado de fora, como é que fica? Bom, do lado de fora, a carga envolvida é quem? Q mais QA mais QB. Certo? Só que isso aqui cancela com isso. Né? Tem que ser, né? Vamos ver aqui. As densidades são diferentes. Se eu fizer isso aqui vezes 4π A2, dá QA. Vezes 4π B2 dá QB. Basta ver, né? B2 cancela, são iguais. Certo? Então, o campo fora é como se fosse o campo só da carga livre aqui, certo? Ou seja, aqui fora, né? Então, o campo enfraquecido, de repente, aparece essa camada de cargas, né? E o campo aqui fica o campo... O efeito das cargas ligadas é cancelado, né? O campo delas é cancelado, certo? Né? Ok? Essa carga aqui... A uma distância R, vamos só lembrar mais conceitos ainda, né? A uma distância R da origem, o campo dessa carga, nesse ponto, dessa carga nessa superfície de raio B, é tão intenso quanto o campo dessa superfície de raio A, certo? Ok? Porque ambos são QA sobre 4πr2 e o outro é QB sobre 4πr2. QB igual a QA, então cancela.
Então, esse campo que faz isso, né, o outro de dentro dessa carga negativa faz isso, cancelou. Ficou só o campo da carga livre daqui. Tá? Então, isso é efetivamente o que é um dielétrico. Né? Por que o campo enfraquece um dielétrico? Porque o campo separa as cargas, vai para uma superfície. As cargas, né, repelidas pelo campo, que são as positivas, digamos, positivas, se aproximam do campo as negativas, você cria internamente o campo daqui se foi para longe em direção, né, ao campo aplicado, certo? Que se opõe ao campo. Então, isso é enfraquecimento. Tá? Né? Então, está tudo consistente aqui. Né? Se você olhar para o ponto de vista de cargas ligadas, né? Agora, é claro que eu não vou sempre analisar assim um problema de determinação de campo. Por quê? Para mim saber isso, precisa saber quem é o campo. E o campo eu calculei usando outra metodologia, usando o conceito de elétrico, certo? Né? Mas é importante perceber isso aí, certo? Esses conceitos, né? Esse é um dos exemplos que a gente vai fazer. Bom, então isso mostra, né, o que um dielétrico é na realidade, né? O enfraquecimento de campo surge do fato de você separar cargas e isso produz um campo de reação que se opõe ao campo aplicado, certo? Né? Tá bom, vou fazer o segundo exemplo agora. Pega todo mundo aqui. De um material que não é linear. Né? E para a gente ver, no material linear homogêneo isoprótico, você tem essa relação simples né? E P é igual a ε0, susceptibilidade elétrica E, né? Só lembrando, né? A relação de polarização do material é uma linha reta, né? Porque com o campo elétrico você polariza o material, né, com um coeficiente que é a susceptibilidade elétrica, certo? E o epsilon, na realidade, se você usar a relação constitutiva, é ε0, 1 mais que E, certo? Isso aqui é permissividade relativa, né? Então, essa é a permissividade elétrica. Vem da susceptibilidade do material à aplicação de um campo, certo? E a relação é simples linear, né? E o meio não linear tem aquela questão da esterese, pode ter polarização sem aplicação de campo. Suponha que nós temos um material desse tipo. Uma placa infinita, certo? Placa infinitamente extensa. Vou botar aqui um desenho. É um isolante, né? Vou botar uma corzinha aqui. Azul. Né? Fazer isso aqui. Isso aqui é o limite da superfície de cima. Superfície de baixo. Certo? Muito bem. Bom, isso aqui é uma placa infinitamente extensa, né? Estou pegando uma parte dela. E esse material foi polarizado permanentemente, ou seja, polarizei o material, retirei o campo e deixei lá a polarização residual, né? P, certo? Então ele está em polarização constante, certo? Tem uma placa de espessura qualquer aí, uma outra espessura nas duas direções, né? Tanto na direção horizontal como saindo do quadro, você tem uma placa infinita. Vamos dizer que isso aqui seja o eixo G, certo? Está aqui. Eixo Z. Essa origem está aqui mais ou menos no centro da placa. Digamos que isso aqui seja a superfície Z igual a A sobre 2. E essa superfície aqui seja Z igual a menos A sobre 2. Ou seja, o material está polarizado
numa polarização P, certo? O campo elétrico eu não sei quem é, pode ser zero, pode ser não nulo também, depende da situação. Pode ter um campo não nulo aí na placa, certo? Pergunta é, qual é o efeito elétrico dessa placa no espaço, né? Não sei, quem é o campo elétrico? Quem é o vetor D? Quem são as grandezas que aparecem aí? Eu podia calcular usando a formulação integral, que a gente falou na aula anterior, né? Posso, se eu quiser, eu posso pegar e calcular na marra potencial dessa placa, que seria integral dV', né? P escalar x menos num ponto x, em que o elemento dV' está no ponto x', eu calcularia com essa expressão aqui, 4πε0, em qualquer ponto, tanto dentro quanto fora da placa. Eu poderia calcular desse jeito aqui. Tá? Calculo o potencial, que é difícil calcular, dá trabalho, né? Daí calcula o campo elétrico. E aí você calcula o campo elétrico, calcula. Daí quem é o vetor D? Bom, é do lado de fora, né? É ε0, é o vácuo, e aqui é um meio que não tem permissividade, porque não, é uma função, certo? É um material polarizado, né? Então, para módulo de Z maior do que A sobre 2, D vale ε0E, né? Para módulo de Z menor do que A sobre 2, D vale ε0E mais P. Então, fora, se eu souber o campo, determine D. Dentro, eu preciso saber o campo e a polarização que é dada é constante. Admitamos que a polarização seja constante. Bom, eu posso calcular assim, dá um certo trabalho, certo? Mas a gente calcula. Né? Mas a gente vai calcular usando agora o conceito P, vou dizer que é uma constante na direção Z, certo? Conceito de carga de polarização, que é mais simples. Se eu souber transformar em carga de polarização, eu calculo o campo elétrico dessas cargas, que é fácil calcular. Então a gente pega isso aqui e vem para cá. Certo? Para cá. Então eu vou colocar no lugar do dielétrico, vou tirar o dielétrico, né? Vamos colocar então o eixo Z, né? Mais ou menos, vou botar aqui. Bom, aqui está, bom, nós temos dois tipos de carga, ρB igual a menos divergente de P e ρBS em cada superfície de elétrico igual a P escalar a normal para fora. Né? Bom, se P é uma constante, né? Divergente de P vale automaticamente derivada é uma constante, né? Zero. Nabra é a derivada, né? Zero. Não tem, mais uma vez, densidade volumétrica. O B igual a zero. Então, só vai ter carga de superfície ligada, né? Bom, em Z igual a sobre 2, a normal para fora de elétrico é a Z. E o ρB, chamar de ρBS mais, né, do lado de cima, certo? Vai ser P0AZ, escalar Z, que vai dar P0 coulombs por metro quadrado. Tá? Em Z igual a menos A sobre 2, N vale menos AZ, né? E ρBS na superfície inferior, menos P0, né? Okay? Então, o que a gente faz? A gente tira a placa e bota no lugar essas cargas equivalentes. Certo? Você bota essas superfícies imaginárias, bota no lugar vácuo em todo o espaço.
E aqui nessa superfície imaginária tem uma densidade de carga ρBS+, e aqui uma densidade de carga ρBS-. E aí eu tenho agora dois planos infinitos no vácuo. Tá? E o campo de planos infinitos não é difícil calcular, né? A gente já calculou antes. É constante em todo espaço. Tá? Falou com o BS, mas o BS não. Tá errado. BS mesmo, né? O campo de planos infinitos é fácil calcular. Tá? Vocês estão lembrados, né? Se souber a densidade especial de carga no plano infinito, vou botar aqui um plano infinito. Né? O campo aqui vale, chamar de ρS, né? É no vácuo, pessoal. O campo está sempre para cima, do lado de cima, né? Chamar de E+, vale ρS sobre 2 ε0, embaixo vale é menos igual a menos ρS sobre 2 ε0. Certo? Ok? Então, basta fazer superposição dos campos dos dois planos. Deixa eu tirar esse eixo Z aqui para ter um espaçozinho. Então, você tem aqui, vou fazer aqui um diagrama, né? Nessa região aqui, né? Densidade especial de carga é ρ mais e ρ-, né? Então, o campo aqui vai ser a soma dos dois, este, né? Mais esse, do de baixo. Esse aqui é o campo da placa de cima. Esse é o da placa de baixo, eles são iguais em magnitude, né? Aqui vai ser esse da placa de cima com esse da placa de baixo. E aqui embaixo você vai ter, o da placa de cima faz isso, da placa de baixo faz isso. Então aqui cancela, e aqui dentro você tem a soma dos dois. Então aqui vai ter um campo E, chama só de E mesmo, certo? Só sem vetor, né? Só sinal, que vai dar o quê? Menos ρE, menos a densidade especial de carga de uma das placas, sobre 2ε0. Sobre ε0. Menos ρBS mais sobre ε0. Tá? Então, quem é ρBS mais? P0, né? Então, o campo dentro do material vale vou tirar o sinal, tá? Só dizendo que está para baixo e vale P0 sobre ε0 para baixo. Fora o campo é zero. Se você não mede nenhum efeito externo, apesar das cargas separadas, se a placa é muito grande, né? Do lado de fora você não sente nenhum efeito elétrico. Se botar uma carga lá, ela fica parada, ela não vai ser atraída nem repelida. Tá? Então tem campo dentro e o campo está para baixo, né? Na direção do P. Né? Aliás, na direção, no sentido, ou seja, observem a configuração das grandezas, né? Vou botar aqui um pedacinho de elétrico aqui, tá? Então, nosso material de elétrico, um pedaço dele. Então, aqui está o P. P está para cima, né? Vocês verem, né? O P está para cima, né? O campo elétrico está para onde? Para baixo. O campo elétrico aqui vale 0. O campo elétrico aqui vale 0. Tá? Então, observe ou seja, a gente descobriu que o campo associado a essa polarização é o campo para baixo. Tá? Menos P sobre ε0 para baixo. P sobre ε0. E o vetor D é quem? D igual a ε0E, né? Vale 0. D aqui fora vale 0. E aqui dentro? D igual a ε0E mais P. E é menos P sobre ε0, né? Que vale 0. Ou seja, esse problema não tem densidade de fluxo elétrico. Né?
D igual a zero. Certo? Então, observa a grande diferença do material que é não linear, né, de um material linear. Né? Eu tenho coisas dentro do material, certo? P é diferente de zero, E é diferente de zero, mas só que no sentido oposto. Né? E está no sentido oposto à projeção. E D igual a zero, certo? Isso não obedece à relação que a gente conhece de um meio linear, D igual a epsilon E, né? Porque se fosse verdade, D igual a zero era para ter um campo igual a zero. Não dá, certo? Essas coisas são diferentes. Certo? Né? Então a gente tem que ter muita clareza, né? De diferenciar um material que é linear, homogêneo, isotrópico, de material não linear. Isso tem coisas bem diferentes. Existe um efeito elétrico aqui nessa placa, mas é um efeito interno. Externamente você não vê. É claro que se você pega essa placa infinita e ela vai diminuir o tamanho, esse efeito externo começa a aparecer. Tá? Você não vai ter um cancelamento perfeito dos campos. Né? A gente já fez o caso do disco, né? Um discozinho. Sabe? Tem um efeito lá do lado de fora. Tá? Existe uma tendência de cancelamento, mas o campo é fraco, mas ele existe. Quando a placa se torna infinita, que é essa idealização, daí o campo vai praticamente para zero. Certo? Vamos agora... Bom, os exemplos que eu quero fazer eram esses, né? Vamos fazer aí, concluir esse capítulo com... ou seja, a gente no capítulo seguinte vai falar sobre problemas de valores fronteira em eletrostática, né? E a gente vai introduzir aqui, ou seja, equações de Maxwell são duas em qualquer meio, né? Isso aqui é densidade de cargas livres, né? Tá? Livres. Carga ligada não aparece nessa equação. Né? Bom, e a relação constitutiva é D igual a epsilon zero mais P, mas em meio linear homogêneo isotrópico, né? D igual a epsilon E, só lembrando, certo? Você pode usar isso, a gente vai trabalhar com isso no próximo capítulo, em geral. Né? Mas lembre, né? Vocês viram, a gente vai ter situações em que vai ter mais de uma região envolvida, né? Mais de um mesmo material. Então, ele precisa derivar as condições de contorno. Ele tem equações diferenciais que são resolvidas em cada região, ele tem que emendar as soluções dessas equações diferenciais nas fronteiras das regiões. Então, você tem aí condições de contorno. O que quer que aconteça, essas condições têm de sair das equações de Maxwell. Certo? Dessas equações aí. Tá? O que nós temos em geral? Meios distintos, 1 e 2. Né? Geralmente tem para mostrar, né? Um vetor normal que vai de 1 para 2, sempre, né? N vai sempre de 1 para 2. Se você fala, esse é meio 1, esse é meio 2, você pega o N e vai aponta de 1 para 2. Normal na interface. Certo? As propriedades materiais desse meio não importam as propriedades. Pode ser qualquer propriedade. Pode ser linear ou não linear. As condições são gerais. Elas têm que surgir dessas equações, na verdade, das formas integrais dessas equações, que são circulação do campo elétrico igual a zero, né? Ou fluxo elétrico igual a integral de ρ dV, né? Certo? Quem é ρ? Densidade de carga livre. Né? Muito bem. Então, o que a gente faz? A gente vai aplicar isso aqui, a gente quer saber, né? Você tem função E1 e D1 do lado de cá, certo? Funções que variam com as coordenadas. Chega aqui, você tem soluções gerais que variam com as coordenadas E2 e D2. De que forma E1 cimenta com E2 aqui na interface, de forma D1 cimenta com D2 na interface? Aí você quer saber. Só temos essas equações para descobrir, não tem outra forma, certo? Então o que a gente faz? A gente pega elementos, a gente faz usa a superfície de integração ou o caminho de integração de forma que ele seja muito em torno da interface, certo? Para poder emendar essas quantidades.
Para a primeira equação, sumiu aqui, onde é que está? Cadê, rapaz? Deixa eu falar um negócio. Está aqui, ó. Aqui está a minha anotação nesse papelzinho aqui. Desapareceu de repente. Voltamos. Então vamos aplicar a equação chamada de 1, depois a equação 2, vamos escolher um caminho de forma que eu possa chegar na interface. Caminho fechado, tá certo? Para a equação 1, aqui está a nossa interface. Eu pego um caminho fechado, bem pequeno, diferencial. Aplico isso aqui nesse caminho fechado, que ele tem aqui um comprimentozinho, certo? Muito pequeno, tá? Delta L. E isso aqui é muito pequeno também, certo? Isso aqui é chamado de delta H, né? Certo? E eu quero calcular no limite aquela integral de linha lá. Limite de quando delta H tende a zero daquela circulação do campo elétrico. Digamos que o vetor tangente à interface seja esse vetor T aqui, né? Tá? Então, caminho fechado C, esse caminho aqui. Então, o que eu faço? Eu vou integral de linha daqui para cá, que vai ser a projeção de E na direção tangente vezes ΔL aproximadamente, porque isso é diferencial, né? Então, a integral é só multiplicar pelo ΔL, projeção de E. Mas é no lado 1, né? É 1, certo? Então, vou dar uma contribuição que vai ser E1T. Delta L, tá? Daí tem a contribuição nessa aqui, né? O resultado da integral vai ser E1T escalar menos delta L, certo? E1 escalar T vezes menos delta L. O resultado da integração, né? Então isso aqui vai dar, E1 não, é 2, né? Porque aqui o campo vale outro campo, é 2. Dá menos é 2. T delta L. Mais a contribuição nesse segmento, mais uma nesse segmento, que é uma projeção num pedaço aqui, outro aqui, mas enfim, isso aqui é proporcional a essa altura ΔH, certo? Mais uma constante qualquer, chamada de um alfa qualquer, ΔH. Não importa quem é alfa, certo? Uma proporção proporcional, né? Proporcional ao comprimento, o resultado. Isso aqui dá zero, né? No limite, quando ΔH tende para zero, vocês vão embora. Ou seja, aquela segmento, a contribuição ortogonal à interface dá zero. Fica só isso aqui que não depende de ΔH, né? Porque ΔL cancela aqui. Conclusão, E1 tangencial igual, né? E2 tangencial. Então, os campos se emendam de tal forma que o campo tangencial tem que permanecer constante, né, ou contínuo na interface. E1 tangencial igual a E2 tangencial. Não medir nada a respeito do E normal, só do E tangencial. Eu pego o E, vejo quem é comprimento tangencial, tem que ser igual a tangencial na interface. Ou seja, isso aqui é equivalente. Né? Se eu fizer uma análise aí, mais ou menos dizer isso. Se os E tangenciais são iguais, digamos que o E1 seja esse vetor, o E2 seja esse. Veja que eu estou desenhando ao contrário, né? 1 e 2 está aqui, mas por alguma razão o E calculado no lado 1 ele aponta para
inclinado para cima e o E calculado no lado 2 é ponto inclinado para baixo, né? Só que eu não posso fazer isso aqui viola na condição, porque esse E tagencial é diferente desse E tagencial. Tá? Então eu tenho que fazer aí, no lado 2, eu teria que ter um campo cuja extremidade terminasse, né? De tal forma que eu tenho o mesmo componente tagencial. Certo? Ambas têm a mesma componente tagencial. O que quer dizer isso? Esse aqui é o vetor E2. Esse aqui é a direção normal. Quer dizer que o vetor diferença é paralelo ao normal. Certo? Ou seja, N vetor E1 menos E2 ou E2 menos E1 igual a 0. Certo? Isso quer dizer, o campo que satisfaz essa condição, né, N vetor, a vetorial, a diferença, é um campo que tem componentes tagenciais contínuas, certo? Iguais. Né? Certo? Ok? Então, para um campo ter componente tagencial contínua, basta satisfazer essa condição aqui. N vetorial, a diferença da zero. Então, isso quer dizer que o componente tagencial do campo é contínuo. Certo? Se eu estivesse fazendo aqui um gráfico, né? O campo tangencial, né? E eu estou indo do meio 1 para o meio 2, aqui interface. Então, se eu estou indo, a função, né? Então, a função tem que se emendar, a função é tangencial. Isso aqui é a coordenada normal, interface chamada de U. Então, essa função, ela tem que chegar aqui e emendar de forma contínua com a outra. Não precisa ter derivada contínua, mas tem que se emendar de forma contínua, certo? As funções se emendam continuamente. Essa é a condição necessária. Né? Bom, segunda condição de contorno vai sair da segunda equação, que é a lei de Gauss, né? Certo? A gente vai fazer aqui o quê, né? Pega essa relação aqui. E a gente agora vai fazer aí uma superfície gaussiana, né, diferencial, certo? De altura pequena, né, e a área pequena também. Aqui está normal, certo? Essa área, delta S, né? E essa altura é ΔH. Temos aí D1 e D2. De novo, né? Ficando a lei de Gauss, o que você tem do lado de cá é a carga envolvida, né? Chamar de Q. Carga envolvida pelo cilindro é Q, certo? Esse cilindro tem uma projeção aqui, né, que é ΔS, certo? A projeção aqui do cilindro, essa áreazinha aí. Bom, então o que vai ter? Vai ter D2 projetado na direção normal vezes ΔS, vai ser a tampa de cima. Né? O estado da integral, no limite, né? Então, lembrando, eu quero no limite de quando ΔH tende a zero, né? Daí eu chego dessa quantidade aqui. E é igual ao limite, né, de quando ΔH tende a zero do lado direito, certo? Isso aqui, né? Então, o limite vai dar o limite de quando ΔH tende a zero. De quem, né? Do lado esquerdo vai ter fluxo elétrico nessa superfície, D2 na direção normal, projetado, né? ΔS. Na tampa de baixo vai ser D2 na direção menos N, projetado, né? Porque é para fora, então dá menos D2 N ΔS. Superfície lateral, bom, a área proporcional ao ΔH, mais uma outra função chamada de beta, certo? Uma contribuição que não tem muita importância, beta ΔH, proporcional à altura, certo?
Bom, se existir carga de superfície, o resultado da carga envolvida vai dar essa carga de superfície. Então, suponha que haja essa carga de superfície e essa carga seja QS. Isso vai acontecer em que situação? Um condutor e um dielétrico, né? Um condutor carregado. Então, a carga está na superfície. Né? Dois dielétricos, isso não acontece, porque não tem carga livre dielétrico, né? Tem carga ligada, certo? Ok? Então, vai dar carga de superfície na interface. Se tiver condutor, existe. Se não tiver condutor, QS igual a zero. Certo? Bom, no limite, isso aqui vai dar zero, né? Vai dar D2 normal. Isso aqui é D1, né, pessoal? Esqueci de botar aqui. Isso aqui é D1. D2 escala N menos D1 escalar N delta S. Então fica N escalar no limite já. Isso aqui deu zero. D2 menos D1 igual a QS sobre delta S. Podia chamar de delta QS, né? Ficava mais... Porque não é a carga total, né? É um pedaço da carga da superfície. Delta QS, né? Vai ser delta QS sobre delta S. Isso é o quê? Densidade superficial de cargas livres, certo? Então essa é a condição do contorno do campo D, certo? Se existir carga de superfície livre, que é sempre quando tem um condutor, né? Ou dois condutores, a gente vai ver isso lá no capítulo 4, isso pode acontecer também, né? Carga residual de superfície, nas junções entre materiais diferentes e condutividades distintas, você vai ter acúmulo de carga nas junções. Então, isso aqui vai dar... Acho que a capacitância parasita são resultado disso, na realidade. Isso aqui vai dar essa descontinuidade, né? N escalar D2 menos D1 igual a OS. Certo? Ok? Então, o que acontece? O gráficozinho da função D normal. O D normal é descontínuo se houver, né? Carga de superfície livre. Se não houver, D normal é contínuo, certo? Então, eu tenho aqui a interface, região 1 e 2, e eu estou fazendo gráfico de D normal versus a coordenada normal, chamar de U. Então, a função D vem aqui variando, chega aqui, dá um valor, né? Bom, o D2, suponha que o OS seja menor que zero, certo? O D2 normal vai ser, aliás, se D2, isso aqui, o D2 tem que ser menor do que D1 normal para dar um OS negativo. Então, se eu tivesse um OS negativo, porque eu devia ter feito isso aqui mais para cá, eu vou fazer positivo mesmo. Certo? Então, a função D1 chega aqui, daí se o OS for positivo, vai ter um pulo para cima, né? Você vai ter uma subida, né? D normal. Isso aqui é o caso OS maior do que zero, né? Se o OS for menor que zero, você tem um salto para baixo, para o D normal, né? Certo? Esse aqui é o salto que ocorre com o D normal se o OS for positivo, né? Ok? Então, essa é as condições de contorno básicas para os campos são, em resumo, né? N vetorial é 2 menos E1 igual a zero. São três equações aqui, certo? N escalar D2 menos D1 igual a ρS. Certo? Condição de contorno independente da natureza dos materiais envolvidos. Sejam eles dielétricos, lineares, não lineares, fica que seja. Essa relação vale em qualquer lugar. Certo? Em qualquer situação. Ok? Bom, terminamos aí esse capítulo 2. Vamos aí, então, o material da terceira prova, terceiro exame, vai ser as aulas 7, 8, 9, essa é a aula 9, né? A gente vai ter uma aula 10 segunda-feira, certo? Que não cai na prova. Daí na quinta, monitor fazer exercícios. 23 temos a prova, certo? Oi? Segunda-feira vai ter aula lá. Aula 10, que é para quarto exame, certo? Tem aula. Essa é a última aula do terceiro exame, certo? Você vem no cronograma que está lá dizendo, explicando. Certo? Ok?
passada para vocês aí. Pessoal, eu queria só fazer um comentário rápido sobre a prova, né? As provas, os resultados não foram bons, eles foram razoáveis na primeira, não foram muito bons na segunda, certo? E o que eu percebo de quem não fez uma prova é que falta treinamento, certo? Falta fazer exercício. Porque caiu na prova coisas que se deveria saber. Eu falei em sala de aula que foi resolvido, tem exercício resolvido, tem vídeo de exercício resolvido, sobre todas essas coisas que caem, certo? Se não treinar, se não fizer exercício, não adianta. Eu digo que a probabilidade de passar no curso é muito pequena. Agora, se fizer exercício normal, tradicional, e tirar dúvida, perguntar, que eu não percebo ninguém ter dúvida aqui, tá certo? Pouca gente fala, aí as chances de sucesso são altas, porque dirimir as dúvidas, certo? Se está com a base fraca em matemática, a oportunidade de reforçar essa. Mas não pode, certo? A gente fala assim, ó, circule a resposta com caneta. Acho que menos da metade fez isso. Nem fazer como a gente está pedindo. Faça como está pedindo, tá? Faça de forma clara, certo? Então, são recomendações básicas, né, para ter sucesso no curso. São problemas, a gente está por problemas simples, não é nada do outro mundo, é só saber calcular, você tem que treinar. A pessoa, tem gente que chega na prova, faz o exercício que já foi feito e não sabe, você não está ligado, está realmente ligado. E o que eu estou falando, esse momento da vida de vocês, da idade que vocês estão passando, é um momento de aprendizado, realmente tem que parar um pouco, tá certo? E estar aqui em atividade intelectual o tempo todo, sem parar. Não pode parar, não pode, sabe, desligar. Tem que estar ligado, porque senão está perdendo tempo. Então, aproveita ao máximo o tempo de sala de aula para poder estar aprendendo, certo? E se não estiver aprendendo, para e pergunta. Tá bom? Vou passar para vocês aí.